O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Saudando os nossos ouvintes, formulamos votos porque o programa de hoje os ajude a todos a ver mais belezas no caminho do Senhor. Dos Andes congelados, das praias de coral, dos areiais dourados, da zona tropical, de barco a vela ao remo, dos verdes palmeirais, suplicam que os livremos dos erros tão fatais. Tange ventos a história e vós águas também, te que qual mar de glória a terra envolva bem, em toda a natureza o Redentor sem par, em glória e realeza nos venha enfim buscar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. A lugar de gozo e paz, perto de ti, Senhor,
ali eu posso descansar em teu divino amor. Ó Cristo, Senhor meu, vindo dos altos céus, guarda os que em ti confiam. Junto de ti, meu Deus. Nos seus estudos sobre assuntos religiosos, Vossa Senhoria poderá achar de utilidade a leitura das nossas palestras. Colecione as nossas palestras impressas para futuras referências. Estas palestras são grátis. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos cantaram quando nasceu. Glória ao Senhor, paz na terra, aos homens por quem se deu. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Nessa história tão terna, vejo seu tão grande amor. Quero para sempre servi-lo, ao meu fiel Salvador. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. E agora Roberto Rabelo com a palestra de hoje, intitulada Barrabás. Imaginai-vos presentes ao mais famoso julgamento da história. Pôncio Pilatos ocupa a cadeira do juiz. Ele ergue a mão, segundo o costume, e exclama: absolvo, isto é, declaro-o sem culpa. Não parece ocorrer a Pilatos que cada ato seu, cada palavra pronunciada nesse dia será assunto de incontáveis milhões de discursos. Não ocorre ao procurador romano que esse julgamento passará à história como o mais notado caso dos anais do direito. Mas a multidão está implacável. Cresce a excitação. Eles não aceitam a inocência do preso. Justo no momento da decisão, chega a Pilatos uma mensagem da esposa: não te envolvas na questão deste justo, porque hoje em sonhos muito padeci por causa dele. Mateus 27, 19. Então Pilatos estuda uma saída. Era costume, a essa altura da festa da Páscoa, soltar um preso da escolha do povo.
Não havia sequer uma sombra de justiça em tal costume. Mas comparando Jesus, cuja inocência era evidente, com um facínora brutal que então se achava nas garras da lei, Pilatos poderia salvar Jesus e ao mesmo tempo o seu emprego. Pilatos não era um imbecil. Ele deve ter sido um homem de esplêndida constituição física e raros dotes intelectuais. De outra maneira, nunca teria se erguido da obscuridade na Espanha e alcançado um lugar na família real como marido de uma neta de Augusto. Não obstante, ele era um cobarde moral, como demonstrou esse julgamento. Pilatos temia pela sua posição. Temia a influência que tinham os circunstantes junto às autoridades romanas. E assim estendeu a mão à palha da conveniência. Pilatos lembrou-lhes o costume de soltar um preso por ocasião da Páscoa. Perguntou ele: qual dos dois quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Barrabás era um ladrão. Não apenas ladrão, mas também um sedicioso e assassino. São Mateus diz que ele era um preso famoso. Pilatos presumira que Jesus fosse escolhido para ser posto em liberdade. Mas ele certamente não conhecia os homens que tinha diante de si. Parecia-lhe absurdo que, sendo ambos os homens conhecidos e estando ambos diante do povo, a escolha não recaísse em Jesus. O Senhor Jesus era o Filho de Deus, o Senhor da glória. Barrabás era um temido criminoso. Nos tempos bíblicos era costume dar ao recém-nascido um nome que tivesse significação. Os nomes, então, significavam alguma coisa. Quando Barrabás nasceu, deve ter sido visto nele semelhança especial com seu pai, pois lhe deram o nome de Barrabás, que quer dizer um filho de seu pai. O Senhor Jesus Cristo foi também declarado Filho de Deus. Mas quanto contraste entre Cristo e Barrabás! Lado a lado apareciam a santidade e a impureza, o bem e o mal, a luz e as trevas. E a escolha foi unânime pelas trevas, pelo mal, pela impureza. Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles gritaram: Barrabás, Barrabás, solta-nos Barrabás. Não é um fato, prezado ouvinte, que nesse julgamento tanto judeus como gentios se achavam face a face com a verdade? Foi o coração humano que ficou revelado no julgamento de Cristo. E o coração de judeus e gentios é exatamente o mesmo. Está gravemente enfermo. Jeremias 17, versículo 9. O povo fizera a escolha. Apontando a Jesus, dissera: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Este, ladrão e homicida, representava Satanás. Cristo era o representante de Deus. Cristo fora rejeitado, Barrabás preferido. Barrabás teriam eles. Fazendo sua escolha, aceitaram aquele que desde o princípio fora mentiroso e homicida. Satanás era seu guia. Então Pilatos tomou água e lavou as mãos de tudo aquilo, dizendo: sou inocente deste sangue. Isso é lá convosco. Pilatos o declarou justo, absolveu-o e então permitiu que ele fosse executado. A Escritura diz: então Pilatos soltou a Barrabás e mandou açoitar a Jesus, entregando-o para ser crucificado. Pensam alguns que a própria cruz preparada para Barrabás foi posta nos ombros feridos e sangrentos do Senhor Jesus. Também sobre cada um dos dois companheiros de Barrabás, que deviam morrer na mesma ocasião, foi posta uma cruz. E começou a triste procissão que conduziu ao local em que deviam ser executados, fora da porta. Notemos 3 pontos sobre Barrabás. Primeiro, os seus pecados. Barrabás era um preso notável, um sedicioso, assassino, salteador. Em segundo lugar, o seu estado. Ele era culpado. Romanos 3,19 diz que todos somos culpados no nosso estado natural
antes de nos convertermos e sermos regenerados, remidos por Cristo. Lemos: ora sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca fique fechada e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Barrabás representa a condição do homem perdido em geral. Ele não apenas era culpado, estava também condenado. O juízo é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram más as suas obras. Barrabás era culpado, estava condenado e achava-se preso. Ele nada podia fazer por si mesmo. Espiritualmente falando, esta é a condição do pecador. Vemos-la descrita em Romanos 5, versículo 6. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu no lugar de Barrabás. Não devemos esquecer isto. Ele era culpado, estava condenado, preso e sem esperança até Jesus vir. Quanto a nós, a Escritura diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo. Efésios 2:12. Por último, notamos que ele estava sob sentença de morte. Também neste ponto ele representa os homens em geral, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, Barrabás era grande pecador. Estava condenado, preso e sem esperança e sob sentença de morte. Em terceiro lugar, consideramos o seu substituto, que antes de tudo era um substituto imerecido. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, versículo 10. Barrabás era um inimigo e foi imerecidamente livrado da morte. Assim nós, inimigos de Deus, não merecemos Cristo como nosso substituto. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele, segundo aos Coríntios 5, 21. Em segundo lugar, ele teve um inesperado livramento. Então Pilatos soltou a Barrabás e, mandando açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos surpreendeu-se porque o povo escolheu Barrabás, e o próprio Barrabás surpreendeu-se de ser posto em liberdade. Ele estava sob sentença de morte. Inesperadamente recebeu o livramento. Em terceiro lugar, a liberdade dada a Barrabás foi sem restrição. Ele podia ir aonde quisesse. A sua condenação desaparecera. Barrabás estava livre, em plena liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. São João 8,36. Para a liberdade, Cristo nos livrou. Portanto, ficai firmes e não vos sujeiteis de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Se naquela manhã Barrabás seguiu as multidões que passavam pela porta do norte, em Jerusalém, rumo à colina da Caveira, ele deverá ter presenciado a crucifixão. Vamos presumir que o tenha. Barrabás chega cada vez mais perto daquele círculo em torno da cruz. Ajunta-se a grande multidão que ali se encontra. Ele vê os estranhos acontecimentos. Ouve as 7 palavras de mistério. Ele chega bem perto da cruz enquanto aquela cabeça real se inclina na morte. Olhando a face do Galileu, Barrabás diz: não sei quem és. Não compreendo as coisas que dizes. Mas uma coisa sei: estás morrendo em meu lugar. Sim, mais que qualquer outra pessoa em Jerusalém naquele dia, Barrabás certamente conhecia a grande verdade da expiação. E Cristo morria em seu lugar. O Senhor Jesus tomou o lugar de Barrabás diante da lei romana violada. Mas Cristo fazia mais que isto. Ele tomava o lugar de Barrabás e o teu lugar, rádio ouvinte, e o meu, diante da lei de Deus violada.
As Escrituras dizem que pecado é o quebramento da lei, que todos pecaram e necessitam da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Cristo foi o imortal sacrifício. O seu sangue foi derramado para que pudéssemos viver. Deus olhou a ele como pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, Cristo morreu em nosso lugar. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, do céu por isso vim, das trevas te chamei a luz, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor que suportei por ti, não pode haver maior, a ela sucumbi, mas mesmo a morte desprezei, pra te salvar assim, na punição da eterna lei, que fazes tu por mim. Barrabás é um perfeito símbolo de Satanás. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Satanás é um ladrão. Ele roubou as almas dos homens. É um rebelde. Introduziu no mundo o espírito de rebelião. Satanás estava dissatisfeito com o seu lugar no céu. Ele quis ser igual a Deus. Quis para si as prerrogativas do Criador. Ele era homicida desde o princípio, afirma Jesus. Satanás embebeu o mundo em sangue. Seria de supor que pessoas inteligentes sempre escolhessem Cristo em vez de Barrabás. Assim, porém, não é. O oposto é o que se dá. Quando se trata das relações do homem com Deus, a inteligência é atirada ao vento, o intelecto parece não ter influência alguma, a cultura é esquecida. O mundo em geral, no seu verdadeiro espírito, não tem hoje mais lugar para Cristo do que teve então. Mas aqui e ali há indivíduos que ouvem o chamado de Cristo. Ele diz: eis aí estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O seu espírito opera no coração de homens, mulheres e crianças. Mas com milhões hoje o grito é: fora com este homem. Dai-nos Barrabás, dai-nos o mundo, dai-nos a força, dai-nos a crueldade, dai-nos rivalidades, dai-nos orgulho, dai-nos o aplauso das turbas, em vez de justiça. O coração humano não mudou e não mudará até que venha aquele a quem pertence o direito. Há somente uma resposta para o problema do pecado no mundo, para o problema do ódio e das guerras. Ela se acha na oração do Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não antes de o Rei Divino ser coroado e a vontade divina ser feita na terra como é feita no céu, haverá paz universal e pureza e justiça universais. Que faremos, porém, quando a nós individualmente vier a pergunta de Pilatos: qual dos dois quereis que eu vos solte?
Através dos séculos os homens disseram Barrabás. Mas que diremos nós? Que diremos quando Pilatos continuar e hei de fazer então de Jesus a quem chamam Cristo? A escolha hoje é nossa. Qual será ela? Quem escolheremos? Cristo ou Barrabás? O céu ou o inferno? A esperança ou o desespero? O mundo presente ou a eternidade? Prezado amigo, é a tua salvação que está em jogo nesta escolha. Rejeitando Cristo, rejeitas a vida eterna. Já avaliaste o valor da tua vida, da tua alma? Que farei eu de Cristo, aqui ele ante vós, com seu purpúreo manto e sua coroa traz. Agora respondei, que decisão tomais? Crucificarei a Cristo e solto Barrabás. Não só aos pecadores impõe-se tal questão. Ouve a cristão instável ao vir a provação. Agora respondei, que decisão tomais? Barrabás eu crucificou, e a Cristo abro os portais. Houve em um dos programas semanais da Voz da Profecia. A mente da maior parte dos homens está confusa em face dos acontecimentos e dificuldades dos nossos dias. Muitos não sabem explicar a causa das desordens do mundo, nem qual possa ser o remédio para as mesmas. Não sabem a que nos levarão os preparativos de guerra e, consequentemente, estão atemorizados e sem esperança quanto ao futuro. Bem diversa, porém, é a condição do estudioso das Escrituras. Ele conhece a causa e a natureza dos males que afligem a humanidade. Sabe para onde marcha o mundo e que nos reserva o futuro. E mais do que isto, ele não está sem esperança. Prezado ouvinte, possui Vossa Senhoria um claro conhecimento do livro sagrado? Pode enxergar através das trevas do presente? Se não está satisfeito com o seu conhecimento do divino livro, por que não recorre à ajuda do nosso curso grátis sobre as Sagradas Escrituras? Milhares o têm feito e bendizem a hora em que resolveram fazê-lo. Lembre-se de que as 26 lições deste curso por correspondência poderão ser preparadas nas horas de folga, sem constituir propriamente uma sobrecarga aos seus afazeres, porque lhe proporcionarão prazer. Solicite a sua inscrição agora e logo receberá a primeira lição e as instruções que poderá necessitar. E para ouvir o nosso próximo programa, sintonize com esta emissora no mesmo dia e hora da semana que vem. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não dá para saber quanto tempo falta para Jesus voltar. A verdade é que cada um só vai esperar por ele o tempo de uma vida. A missão que Deus te deu
é falar sobre a salvação para o mundo todo. E depois disso, Jesus voltará. Então, a melhor coisa a se fazer, se você quer ver Cristo voltar, é espalhar sobre ele. Sua voz chega a lugares que nenhuma outra chega. Você precisa falar sobre Jesus. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nessa hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Nessa hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer e a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou
de Deus. Andressa Duarte Barragana, conhecida como Gauchinha, é um dos maiores exemplos de que quando o assunto é viver para Deus, viver pouco não necessariamente é não ter vivido tudo. Se prepare porque a vida dessa menina certamente vai fazer você repensar o que você anda fazendo da sua. E hoje eu me orgulho muito porque eu consegui batizar 8 crianças já. Fora os que vêm pela frente. Nascida em Pelotas, Andressa se batizou aos 9 anos de idade contra a vontade da sua mãe. Ela dizia que eu era muito pequena para minha idade, que eu não deveria me batizar. Mas eu achava para mim que já estava tarde demais, que eu podia fazer algo pelo meu próximo. E aos 11, ela levou a própria mãe às águas do batismo. Mas a sua mãe não foi a única. Entre 9 e 14 anos, a Andressa levou mais de 100 pessoas às águas. Quem conviveu com ela dizia que a Andressa parecia estar sempre com pressa de encher o céu com gente, termo usado pela própria Andressa para definir a sua missão na Terra. Enquanto meninas de sua idade brincavam de boneca, a Andressa, desde os 9 anos de idade, já lutava dia após dia contra o inferno. De forma voluntária, ela preencheu toda a sua semana de domingo a domingo com algo que pudesse levar pessoas a Jesus. Segunda-feira, ela batia de porta em porta em trabalho missionário. Terça, ela visitava asilos. Terça-feira, eu visito o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta, ela fazia artesanato para ajudar famílias carentes. Quinta, era dia de serenata na porta da casa de irmãos da igreja. Sexta-feira, ela liderava um grupo de oração intercessório com crianças. Sábado, ela procurava por crianças que pudesse levar para a igreja. E domingo, ela apresentava um programa de rádio. O pastor Wilson Geisler, que a conheceu pessoalmente, dizia que a Andressa era um grande ser humano de pouca idade e incansável. E o mais impressionante vem agora. No carnaval de 2008, aos 14 anos, ela sacou todo o dinheiro guardado para sua festa de 15 anos para levar a maior quantidade de jovens possíveis a um retiro de sua igreja. Ao perceber a sua mãe contrariada, ela disse à sua mãe que sua festa de 15 anos seria no céu. Como uma profecia, isso se cumpriu. Em março de 2008, a caminho da casa dos avós, o carro dirigido pelo seu pai se chocou contra um caminhão. Andressa e mais 3 pessoas faleceram. O pai sobreviveu e logo após se converteu, se batizou e assumiu o grupo de crianças que a sua filha deixou. Andressa não tinha redes sociais, não tinha cachê nem empresários. Ela também não se resumia a uma versão mirim do seu serviço. Ela não era uma pregadora mirim nem uma profeta mirim. Ela era uma criança que o céu conhecia pelo nome, pelo tamanho de seu amor por Jesus. E ela esteve com ele, se colocando ao lado de idosos esquecidos, famílias carentes e irmãos simples da igreja. De todo o coração, não é a melhor forma de encontrar Jesus, é a única. Haja paz na terra, começar em mim. Haja paz na terra, começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos na paz que vem dos céus. Agora em mim prometo ao meu Senhor, e a cada passo que eu der, e seja onde eu for,
No céu há muitas, muitas coisas que eu anseio ver, suas mil belezas, fausto esplendor. Mas ao fruir das celestiais moradas o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e os seus novéis portais. Eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver Jesus e estar com Ele nos jardins, e os dias idos lembrarei com amor. Queridos, quero ver os quais partiram antes, sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro Salvador. Eu estou contigo sempre, disse-me, ó bom Jesus, quando trevas te cercarem, andarás na minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás na minha luz. Eu estou contigo sempre, disse-me, ó meu bom Rei. Na tristeza, dor, nas lutas, a teu lado estarei. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás na minha luz.
casa do Senhor não há pranto, não há dor, todos lá desfrutarão o bem supremo. Lá também desejo estar e a Cristo entoar com os santos hinos de louvor eterno. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Meu prazer será sem par, lá no céu ao contemplar de Jesus a santa face gloriosa. Sinto júbilo em pensar que com Cristo irei morar, pois terei no céu herança preciosa. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Na eternal Jerusalém, onde existe só o bem, entrarei com Jesus Cristo alegremente. Junto aos santos cantarei, glória, glória ao meu Rei. Regozijo sentirei eternamente. Lá no céu cantarei novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro. Todo pranto findará, toda angústia cessará. Glória a Deus que por amor me fez herdeiro. Eu liguei para te chamar para fazer pôr do sol com a gente, ligação de vídeo, mas o pôr do sol aí não chegou ainda, né? Então tá. Feliz sábado. Fala feliz sábado, vovô, Pedro. Feliz sábado, vovô! Tchau! Eu vou aqui deitar no sofá, tchau. Não dá para saber quanto tempo falta para Jesus voltar. A verdade é que cada um só vai esperar por ele o tempo de uma vida. A missão que Deus te deu é falar sobre a salvação para o mundo todo. E depois disso, Jesus voltará. Então, a melhor coisa a se fazer, se você quer ver Cristo voltar, é espalhar sobre ele. Sua voz chega a lugares que nenhuma outra chega. Você precisa falar sobre Jesus. Eu estou contigo sempre. Disse-me, ó bom Jesus, quando trevas te cercarem, andarás na minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás na minha luz.
contigo sempre. Disse-me, ó meu bom Rei, na tristeza, dor, nas lutas, a teu lado estarei. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás na minha luz. Na terra riquezas são bens e ouro não tenho a guardar, mas são meus os tesouros do amor, de valor infinito e eternal. Oh, imensa riqueza do amor, riqueza do amor de Jesus, melhores que ouro do mundo, sim, são os bens do amor de Jesus. Tesouros da terra são vãos, a glória do mundo é banal, mas os bens do amor de Jesus, nem a morte nos pode tirar. Oh, imensa riqueza do amor, riqueza do amor de Jesus, melhores que ouro do mundo, sim, são os bens do amor de Jesus. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.